Olá pessoal, meu nome é Felipe Hades, eu sou oncologista clínico. Hoje eu estou aqui com a Taluana e com a Marina, Olá, que passaram por tratamentos de câncer de mama, e a gente vai conversar um pouco sobre o tratamento do câncer de mama, obviamente, e a vida depois do tratamento. Então, primeiro eu queria agradecer vocês por vocês terem vindo aqui hoje, obrigado pela presença. E vocês fazem também um trabalho muito legal online, né? Online e fora online também, presencial, sobre essa questão de passar pelo tratamento e tudo. Então vamos começar, eu vou começar perguntando enquanto não chegam perguntas aqui. Taluana, você passou por um tratamento de câncer de mama tem quanto tempo e como é que foi? Assim, dá um panorama geral e como foi a história toda? Eu descobri em 2015, fazendo autoexame, um nódulo. Ah, é? Aí fiz cirurgia primeiro, para retirada, aí eu optei por retirar a mama toda. Fiz as químios em 2015, 2016 todo fazendo químio. E rádio não fiz. É, porque você fez a cirurgia. Porque eu retirei tudo. Então aí eu escapei da rádio. Sim. Então tem 3 anos que você terminou esse tratamento. Vai fazer 4. Vai fazer 4. Em julho, em agosto, né, que foi quando eu operei, já vai fazer 4. Passa muito rápido. Você fez químio, tudo isso? Tudo, fiquei careca, fiz a vermelha, né, que todo mundo fala, que cai os cabelos, fiz a branca depois e o trastuzumab. Ah, você viu um câncer de mama, então é 2 positivo. HER2 positivo. Você fez 1 ano de trastuzumab. Eu fiz 24 de trastuzumab, 12 junto com o Taxol e depois mais 12 de 21 em 21 dias. Entendi. E Marina, como é que foi a tua jornada de tratamento? Foi um combo completo também, porque em 2015 que eu fui diagnosticada e percebi o nódulo assim, sem querer, depois de tomar banho trocando de roupa, então era algo que eu nunca imaginei, na verdade não tinha essa preocupação de ficar fazendo autoexame, nem nunca tinha feito mamografia, porque eu tinha 31 anos, né, então não era, digamos assim, uma preocupação ainda. Mas aí ficou diagnosticado no final de 2015, aí em 2016, logo em janeiro, eu já fiz também mastectomia total na mama direita. Fiz a reconstrução e já a simetria na outra mama. E depois disso, quimioterapia, radioterapia e tomo tamoxifeno já. Vamos fazer 3 anos. O teu foi um tipo luminal? Foi. Hormônio positivo? Foi. Eu esqueci que eu também tomo tamoxifeno. Então o teu HER2 positivo com hormônios e o teu hormônio positivo. Sim. Quer dizer, são doenças relativamente raras para mulheres jovens, né? Nem vocês, né? É mais comum quando a gente vê pessoas mais novas você ter um câncer de mama mais para triplo negativo, esse tipo de coisa, né? Mas pode tudo nessa vida, como a gente está vendo aqui. Exato. Deixa eu ver se chegou aqui alguma pergunta aqui. Não, mas tem uma pergunta. Gente, eu vou subir aqui antes disso. Ó, vejam aqui o telefone embaixo. Eu que fiz esse efeito especial, né? Sobe. Uau! 11 98 335 4334, mandem perguntas. Pessoal do Instagram aí que tá vendo cortado, se quiser ver direitinho, vai no YouTube aí, que é 11 98 335 4334. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui. Não, são perguntas pessoais, assim, né? Não relacionadas especificamente com o tema. Então vamos falar um pouco de como que vocês lidaram com essa questão do pós-tratamento. Você tem a tua página do Instagram, faz palestras, você escreveu um livro. Sim. Como que começou essa coisa, assim, por que fazer esse tipo de ativismo, né? Pós-tratamento, assim, como que você começou, de onde você teve essa ideia? Bom, eu de início não tinha pretensão de escrever um livro, na verdade a minha preocupação era dar conta do tratamento, né, que já demanda muito, foi aquele susto, foi muito ruim no começo, mas depois eu comecei a ler e buscar informações, conversar com pessoas que estavam passando por isso, tal, para tentar me fortalecer para o que estava vindo, né? E foi durante a rádio, quando deu para eu dar aquela respirada, tipo assim, que foi a fase, digamos, menos conturbada, que eu comecei a escrever como um exercício para organizar meus pensamentos e tentar pensar como é que ia ser minha vida a partir disso, né? Que tinha passado um terremoto, assim, na minha vida, e aí eu fiquei morando em Barretos um tempo durante a rádio, porque precisa ir todo dia no hospital, né? E eu não sou de Barretos, que foi no interior de São Paulo, onde eu fiz o tratamento. E aí eu pude, então, ficar lá mais, assim, reclusa, pensando, escrevendo, lendo, estudando.
E aí, com o tempo, depois é claro que demorou muito mais, né, do que esse período para o livro ficar pronto. Com o tempo, eu percebi que tinha potencial para virar um livro, porque acreditei que aquelas informações que me ajudaram, aquele conteúdo que me ajudou a encarar de uma forma positiva e mais esclarecido o que eu estava vivendo, poderia servir para outras pessoas também. Então, foi uma publicação independente, assim, eu fiz porque eu queria encerrar isso que eu tinha produzido e colocar à disposição das pessoas. E aí eu publiquei. E aí o lucro da venda desse livro eu destino para o hospital. Sim. E a ideia é poder trocar com as pessoas, realmente, porque eu acho que... Você trouxe o livro, mostra o livro pra gente, ó. Olha, o livro se chama Não Se Acostume com a Vida, reflexões que o câncer e outras situações complexas muito podem lindo. despertar em nós. Talu leu, né? A Talu, aliás, foi muito querida, porque ela me ajudou quando eu lancei o livro, ela me ajudou a organizar o evento e entrar em contato com as pessoas. Foi muito legal, porque o livro não é exatamente sobre câncer, assim, não abordo muito aspectos muito técnicos, até porque não tenho esse conhecimento, assim, nem era do meu interesse, né? O que eu pretendia era usar o meu exemplo para discutir coisas, assim, que tinham a ver com como a gente se comportar diante de situações tão complicadas como uma doença grave ou outras, né? Porque no meu caso foi uma doença grave que me desencadeou esse processo de transformação. Mas cada pessoa passa por uma situação diferente, né? E a ideia não era escrever um livro, você escreveu pra você mesma no começo? Foi, tava escrevendo pra mim. Botar em ordem, né? A minha mente, E organizar também as informações, o conhecimento que eu tava adquirindo, né? Lendo e buscando informação. Sim. Então, eu acho que, assim, como as pessoas relatavam que eu tava me saindo muito bem, eu percebi que era porque eu tava realmente tentando compreender o que eu estava vivendo e me preparar para as mudanças que iam acontecer durante o tratamento e depois, né? Porque depois você finaliza o tratamento, mas você tem que monitorar isso por um tempo, né, na sua vida e tal. Então eu percebi que minha vida nunca mais ia ser a mesma, assim. Mas isso também não é uma coisa que deve mudar a sua vida, assim, negativamente, eu acho, né? A gente fala isso, a sua vida nunca mais deve ser a mesma, mas não significa que você não pode continuar tendo seus planos, seus projetos e eu acho que essa é a mensagem que eu também tento passar e com o meu exemplo tento inspirar as pessoas, assim. Sempre dancei, eu continuo dançando, os meus sonhos, meus projetos continuam, então, assim, é claro que você tem que se cuidar, mas, assim, a ideia é que você retome a sua vida, a sua rotina, né? E pra você também foi assim? Como é que foi? Foi. Eu, no começo, quando eu descobri, fiquei na minha e peguei contato primeiro pra minha família, aí fiz a cirurgia. Aí quando eu fiz a cirurgia, eu falei, gente, vamos compartilhar pra dividir isso e poder ajudar outras pessoas, né? Quando eu fiz a primeira químio, então aí eu abri a página, comecei com uma página com a pitada positiva e comecei para mostrar que mesmo nos momentos mais difíceis, né, como a Má fala do livro, tem algo positivo. Uhum. A químio, a princípio a gente fala, nossa, não, é ruim, é isso, vai fazer mal, vai cair o cabelo. Mas ela é boa. Com todos os efeitos colaterais, ela faz um bem pra gente. Então eu ia pras químios feliz da vida, porque eu tinha a possibilidade de fazer este tratamento que estava, entre aspas, eu falo, né, limpando meu corpo, que estava fazendo uma desintoxicação. Então isso eu tentava passar para quem me seguia, para todo mundo, para mostrar que tudo tem um lado positivo. Então a gente tem que sempre buscar isso e seguir em frente, não parar com a vida, porque não é fácil. Falar que é fácil, não é. É difícil, a gente sofre, tudo isso. Mas, para que você vai escolher ficar no sofrimento o tempo todo? Sendo que a gente sempre tem esses dois caminhos, o lado menos difícil e o lado que a pessoa se entrega. Então eu falei, se entregar jamais, né? Vamos sacudir a poeira, enfrentar e seguir a vida. Não parei, diminuí assim, o trabalho, mas eu não quis parar totalmente de trabalhar, porque me fazia bem. Quando eu fazia as químios, a gente respeita o corpo, sim, ficava quietinha, mas aí passava o efeito, vamos continuar com a...
Eu costumo falar isso também para as pessoas que me perguntam, eu paro de trabalhar, não paro, isso fica muito a critério de cada um. Depende do trabalho de Agora, cada um. eu acho que essa é uma função, né? Você fazer um tratamento de câncer. Você tem que dedicar um tempo naquilo. Tem. E ficar só com aquilo vira uma profissão, né? Eu fico até brinco com os pacientes, é uma profissão paciente agora. Pois e eu não queria dar essa profissão paciente para as pessoas, tento tornar a coisa menos profissão possível, assim. Interessante isso. E talvez trabalhar, até se você quiser trabalhar e estiver aguentando, obviamente, continue. Eu tinha 2 empregos, né? Que eu dava aula, eu era professora e atendia pacientes, porque eu sou fisioterapeuta, a domicílio. Então, dar aulas, a minha oncologista proibiu, assim, Não, porque ela falou que é muito, ainda mais que era ensino médio. Entendi. Ela falou, de jeito nenhum. Por conta de infecção, essas coisas? Estresse. Ela falou. Ela falou assim, eles são tranquilos? Eu falei, não, claro que não. Isso veja que idade, hein? Tinha 15, 16. Ai, gente, é melhor. Ela falou, de jeito nenhum. Eu sei, tem gente que desestressa, sei lá, gosta. Não, da aula não é estressante? Não, porque eu não sei, eles não respeitam. Aí você tem que corrigir prova, você tem que preparar a aula. É uma função, né? Acho que seu corpo talvez não correspondesse. Não ia corresponder. A gente fica debilitado durante o tempo inteiro em pé. Então, mas esse tipo de trabalho também te demanda uma certa continuidade, né? Eu não poderia parar, que nem os pacientes, na semana que eu fazia químio, no dia que eu fazia eu ficava ok. Aí uns 4, 5 dias depois eu avisava, olha, esses dias eu não vou atender. Aí eu ficava quietinha, respeitava o meu cansaço, meu corpo. E depois vida que segue. Depois, vida normal. Então, os pacientes que eu fiquei já sabiam disso e aceitaram. E você, na época da químio também ou não? Como é que você fez? Eu também. Trabalhei na medida do possível, trabalhei bastante em casa, porque meu trabalho possibilitava isso. Eu também não tinha interesse de parar a minha vida, não, assim. Mas é claro que cada caso é um caso, a pessoa tem que estar se sentindo bem, de repente ela fica muito deprimida no começo, né? Ainda até se fortalecer um pouco. Mas eu acho interessante isso. Eu lembro também da minha terapeuta falar assim que... Eu achei interessante isso de que não é profissão. E ela também falou assim, para algumas pessoas o câncer é um troféu. Parece que assim, mesmo depois que ela ficou curada, acabou o tratamento, ela não se desapega daquilo, né? Não, gosta de falar. E assim, o importante eu acho é você nunca perder de vista que você não se resume ao câncer, assim, né? Isso aconteceu na sua vida e vai passar. Se tudo der certo, tomara, vai ser um episódio da tua vida e sua vida vai continuar com restrições, mas enfim, a gente sempre tá sujeito, né? Assim, é isso, se não for o câncer, vai ser outra doença, vai ser uma outra situação que vai entrar na tua vida e mudar. E a gente tem que lidar com uma certa naturalidade com isso, né? Na medida do possível, procurar ajuda se for o caso, né? Psicológica, médica e outras coisas que te façam bem e que façam você manter esse sentido, assim, na sua vida, né? Mas é porque assim, a gente vai ter esse negócio das restrições, todo mundo tem e vai ter, e a gente já tem, mesmo sem nenhum tipo de doença, né? Específica, né? Hoje eu tô com quase 40. Não faço as mesmas coisas que eu fazia com 20, né? Obviamente. E a gente já se adapta a essas coisas. Uhum. E mesmo quem está passando por uma doença metastática, que a gente vai ter que lidar com ela ao longo da vida toda, né? Controlar aquela doença, ela vai causar restrições e a gente vai lidar com essas restrições. Né? Não isso precisa não foi ter câncer para ter limitações. Você né? tem uma artrose, meu avô morreu de velho, com 90 anos. Ele tinha artrose, ele não escutava direito, ele foi aprendendo a adaptar a vida dele e a gente é muito adaptável. Isso é uma coisa impressionante como assim, a gente consegue, pelo menos na minha concepção, isso não é um dado técnico, isso é o que eu acho. Sim. A gente isso é muito adaptável. É uma perspectiva de vida também, né? Se você acredita nisso, você vai aí, né? Vai seguindo, busca ajuda e tenta continuar, né? De alguma maneira. Eu acredito também nisso. E teve uma outra vez que eu chamei umas outras meninas que passaram por tratamento e elas estavam me dizendo que durante o tratamento as pessoas vão muito no automático, assim, vão fazendo e tal, e foi uma coisa assim também no automático nesse meio tempo, ou teve uma reflexão para vocês? Que essa experiência é meio pessoal, né? Sim, eu acho que tem uma fase ali que você é meio atropelado, né? Porque
a equipe médica que define o que vai ser feito. Você pode até não querer se submeter, mas a gente está tão vulnerável que você fala, não, vamos aí, né? E aí, no início, é muita coisa, assim, né? Sua vida muda do dia pra noite. Eu me senti assim, meio... O pior pra mim foi antes da cirurgia. Foram as 3 semanas do diagnóstico à cirurgia. Comigo foi assim também, menos ali de um foi mês assim, eu já tava operando. pior. Então foi tipo assim, a vida mudou do dia pra noite. Eu né? corri fazer meus exames pré-operatórios, assim, até o meu master, ele falou assim, mas já? Eu falei, já, se puder, eu quero operar amanhã. Porque eu queria me ver livre de algo que não me pertencia. Esse pelo que eu vejo nas minhas pacientes, esse é o momento mais estressante. Que é entre você determinar o que você vai fazer e começar. Porque na hora que começa, ok, já entendi como é que é. Não, já operei, já fiz tratamento. Da vida. Eu falei, graças a Deus estou livre. Acho que não, já começou, né? Daquela impressão de que agora foi, né? E também aí você já sabe, digamos, você tem uma previsão do que vai acontecer com você, né? Na hora que é só o diagnóstico, você não tem noção, né, do que vai ser feito, se vai ter realmente cura e tudo o que você precisa preparar e antecipar na sua vida para ficar, digamos, esse período voltado para essa questão, né? Então é uma ansiedade assim, em todos os aspectos, né? Mas depois aí você se vê de ansiedade com medo, com frustração, porque aí nessa fase rola uma confusão mental, que eu até abordo isso no livro, assim, né? Eu acho que o câncer é uma doença muito estigmatizada, então o paciente oncológico ele lida com uma certa culpa também, né? Porque existem algumas, sei lá, entendimentos, teorias que acabam dando para o câncer uma outra conotação, como se fosse uma doença. Existia isso, né? De chamar de doença maldita, pessoas que não falavam o nome, um misticismo, uma coisa que acaba prejudicando, né? Porque aí o paciente fica naquela confusão mental, um pouco perturbado com isso, frustrado, então até ele se libertar de todos esses entendimentos equivocados, assim, ele acaba sofrendo um pouco desnecessariamente, né? Isso é uma coisa que eu até abordo eventualmente, não é sempre, mas eu acho que sempre deveria abordar, que no caso de câncer de mama, não é nada que você fez ou deixou de fazer, porque a gente sempre fica procurando o que a gente fez de errado. Exato, essa é a primeira coisa que vem, assim, com a qual lidar. Então já que a gente está no ramo das filosofias, eu acho que o ser humano, ele é muito difícil para aceitar o acaso. Não dá para você não ter as coisas na tua mão, ter o controle na tua mão. Mas o acaso existe. E mesmo foge, né, do seu controle. Exato. E mesmo o cara que fuma e teve câncer de pulmão, ele não fumou para ter câncer de pulmão. A gente entende que, ok, a pessoa correu o risco e tal, mas não foi para isso que ele fumou. E a gente tem que entender isso e, ok, agora o que aconteceu, vamos atrás. Tá? Então, mesmo quando é algo que você faça, não é assim, eu fumo a penalidade da vida contra mim. Exato, Nenhuma relação de causa e efeito. Porque você fumou, você teve câncer. Porque tanta gente fuma a vida toda e não tem. Então, essa relação é até relativamente causal, mas eu digo assim, ele não pediu para ter, assim, eu fumo porque viciou em cigarro, uma série de outras coisas e tal. Então, talvez a culpa dessas coisas tem que ficar, mesmo quando tem uma relação causal, vamos deixar isso de lado e tocar daqui pra frente, sabe? Exato, eu acho. Isso uma coisa que eu gosto de ressaltar, que eu também abordei no livro e aprendi, fiz terapia e isso me ajudou bastante, é não ficar procurando um motivo, né? Um porquê disso aconteceu, mas passar a dar um sentido para isso, né? Você não vai conseguir saber exatamente o porquê você teve câncer ou alguma outra fatalidade na sua vida, né? Mas o que você vai fazer a partir disso? A partir do momento que você já teve câncer, já vai ter que lidar com isso, tentar usar isso a teu favor, né? Pra te ajudar a revisar várias coisas na sua vida, de repente mudar algumas posturas, mudar comportamento, hábitos. É o que você pode fazer, né? Então não entrar nessa paranoia de ficar sofrendo. Sofre ali o quanto for necessário também para você elaborar essa dor, assim, mas depois é daqui pra frente, né? Você teve essa construção também? Foi. Que nem em nenhum momento eu falei assim, o que eu fiz de errado? Por que aconteceu isso comigo? Essa parte eu não me questionei. Eu falei, aconteceu, por que não comigo? Não comigo, né? O que eu tenho de diferente? Porque basta estar vivo pra estar sujeito, né? E morar nesse planeta Terra. Duas condições. Aí eu peguei e comecei que tá doente, né? O planeta tá doente. Aí eu comecei a ver, eu falei, o que eu preciso melhorar em mim? Aí eu mudei muito, assim. Comecei a me respeitar mais, aprendi a falar não, que era uma coisa assim que muitas vezes
às vezes eu deixava passar com medo de Desagradar alguém, então eu não deixava passar. Você passou a ser a prioridade na sua vida. Passei a ser prioridade. É uma coisa que a gente pode Melhorei a aprender, alimentação, mais ainda, comecei a me cuidar mais, me amar primeiro eu. Sim. Aí depois, são isso coisas respeitando o outro, né? Sem desrespeitar ninguém, mas primeiro eu. Sim. Coisas que esse tipo de situação desperta na gente. Você passa a dar valor a coisas que antes você deixava passar. Não que seja simples, né? Não é simples. E é um exercício diário, A gente né? tá falando de Nem quantos pouco. anos? 4 anos? Sim, porque Essa construção... 2015 para 4 anos. é bem Pelo menos, recente. né? Tem vezes que parece que faz tanto tempo, tem vezes que parece que foi ontem. Mas 4 anos é tempo, viu? Já é tempo, né? Pois é, quando eu não é uma penso coisa trivial, isso... né? Não é da hora pra outra, né? Não. Ó, tem um elogio aqui, o da TLPA. Ai, querida! Você conhece ela? Conheci ela semana passada. Ela falou assim, ó, ela me inspirou muito. Me inspirou, deve ser você, né? Já que você conheceu. Conheci pessoalmente. Pra começar a escrever, então ela tava escrevendo, viu? Você sabia já que ela tava escrevendo? Ela falou. Ah, então tá. Beijo. Então não foi uma novidade. Não. E Mas eu quero ler agora que ela tá escrevendo, em breve. Mande pra gente aqui. E tem uma outra pessoa que pergunta se vocês têm histórico que chama-se Juzi Ribeiro, 2303. Vocês têm histórico de câncer na família? Não, eu tenho assim, por exemplo, primas da minha mãe de 2º grau, já não é então aquela família, assim, aquele parentesco muito próximo, mas que tiveram câncer de mama, já tinham mais de 50, 60 anos. Câncer de mama, ninguém. Chama atenção, realmente, em pessoas mais novas, né? A gente sempre fala que é uma doença de pessoas mais velhas e tal, e é mesmo, mas não quer dizer que não aconteça em pessoas mais novas, né? E aí, como vocês estão vendo aqui, vocês são novas, fica parecendo que é essa idade e realmente tem mais relação com coisas genéticas quanto mais nova a pessoa, né? Mas não necessariamente. Né? Pode acontecer também. Mas a gente tem que pesquisar sempre eu vou fazer um teste genes e genético, tal, para dar uma olhada. Ainda. Eu já fiz, no meu caso também não tem alteração genética. Então... Sabe que eu peguei uma paciente de 31 anos, não tinha nada. E, aliás, 31 foi a minha, e hoje a gente tinha um caso, uma paciente nunca tinha visto isso. Foi mais nova, 21 anos. Nossa, um caso raríssimo. A gente olhou lá e também fez o teste genético, não tinha. É uma exceção à regra, a gente fica falando muito isso aqui. E é óbvio quando é com você, não interessa a exceção à regra, interessa que é você. A gente está de acordo com isso, mas quando a gente conversa sobre a doença como um todo, a gente está falando de um grupo de pessoas, né? De uma população. Fiquei meio surpreso com o teste genético negativo dessa menina. Cada ano que passa, parece que está diminuindo mais a idade. Então, existe uma dúvida científica quanto a isso. A gente não sabe. Tem um dado de que passou de 2% para 5%, abaixo de 40 anos, né? Das pacientes. Mas a gente não sabe se é porque a gente está vendo mais precocemente. Uma coisa é certa, tem mais gente no mundo. Também. Então, talvez a gente veja mais número. Né? Outra, como a gente falou aqui, você está na mídia social, você está na mídia social, eu estou na mídia social, essas coisas ficam mais visíveis para as pessoas. Mas eu acho que vale a gente ficar de olho, viu? Porque eventualmente tem alguma coisa que a gente possa modificar para tentar reduzir, né, o risco das pessoas mais novas. Mas como a gente falou antes, existe porque a gente é ser humano, né? E a gente mora nesse planeta Terra. Então, é isso, basicamente aqui, ó. Uma coisa que eu acho legal também falar, que eu vi diferença, eu comecei a fazer uma pesquisa informal, o tanto que a atividade física minimiza os efeitos colaterais da químio e do tamoxifeno também. Eu tô tentando agora entrar para um mestrado para fazer a pesquisa mais a fundo disso também, porque é impressionante. Aí teve um tempo que eu machuquei as costas, aí fiquei sem fazer atividade física. Os calores começa a voltar. Voltam, assim, absurdo. Você volta a fazer atividade física, melhora muito. Isso é bem nítido com o inibidor da aromatase, né? Que é anastrozol, letrozol e hexamestano. Com o tamoxifeno também, né? Não é tão importante, mas no teu caso é importantíssimo, né? Você nota essa relação causal. Assim, não só comigo, com outras amigas que também tomam, que comentaram a mesma coisa. Eu falei, gente, eu vou... Aí comecei a perguntar. E mesmo durante as químios... também efeitos colaterais, assim, do tamoxifeno. E aí você também faz atividade física. Uma vida ativa, dançar. E é a coisa também, né, do astral, assim, né? Você fica mais envolvido num grupo, numa atividade que você gosta, assim, né? É fundamental para esse aspecto também
psicológico. E mesmo durante a químio, os efeitos, respeitando o limite, eu sempre gosto de falar isso, respeitando o seu corpo, não se forçar a fazer, mas tá bem? Faz uma caminhada, faz uma dança, o que gosta, porque ajuda muito. Sim. Tem uma pergunta que chegou aqui, ó, que a gente estava falando sobre... De quem é, ó? É da André Barreto. Vocês falaram que tinham restrições após o tratamento. O que especificamente vocês tiveram de restrição? Alimentação, atividade física? O que vocês têm sobre isso aí? Pra mim, a restrição maior era comer fora de casa. Não era nem mais, era um cuidado, né? Principalmente com alimentos crus, por causa da imunidade. De resto, eu só tomava cuidado de... Que nem tive problema de neuropatia com a unha dos Taxol. pés, por causa do Taxol. Então, aí eu evitava piscina, lugares que eu sei que poderiam... Machucar o pé. Não é nem machucar, assim, de ter uma contaminação, porque a unha descolou. Entendi. Então, não eram restrições, eram cuidados, assim, mais pra ir evitando, como a imunidade estava baixa, pra gente evitar Mas problemas. isso durante o tratamento, depois você acha que teve alguma coisa que te... Depois vida normal. Vida normal. É, Mesmo corta- durante... Corta e junta, assim, e vai direto. Depois. Durante o tratamento também era vida normal, porque são coisas assim que se você corta, vamos falar, você corta o pé, você não tá fazendo um tratamento nenhum. Você corta o pé, você vai ter que tomar um cuidado para não infeccionar aquele corte. Então eram cuidados, são cuidados que você tem com relação a qualquer coisa. Então, acho. Pós também, né? No pós É também. claro que você tem que... vai fazer uma atividade, se você fez uma reconstrução, usa uma prótese, você tem que ter um cuidado. Mas aí é um cuidado que outra pessoa também fez uma isso cirurgia sim, eu estética, fazia tem Muay que ter Thai, aí detalhes assim, Você fazia né? Muay Thai. fazia. Então, a Michelle que teve aqui, ela faz jiu-jitsu Ela agora. faz jiu-jitsu, E você fazia Muay Thai. Fazia. Boxe tailandês. Aí eu levei uma bronca do médico porque eu tirei as duas mamas inteiras e fiz a reconstrução com prótese por baixo do músculo. Sim. Aí ele me deu uma bronca meio pesada porque ele falou, e se você leva um chute, um golpe na mama, você pode perder a cirurgia. Eu falei, não. Aí Hoje você não faz mais Muay Thai? Desse jeito Depois não, desse- faço depois mais desse leve. Tá. Você continua fazendo, mas sem pancadaria. Sem pancadaria. Entendi. Eu faço sozinha, vamos dizer assim. Eu faço Entendi. exercício e aí eu Você não bate mais ninguém. não bato mais em ninguém, só Não entra no no ringue. saco e no bob. E você faz dança, né? Eu faço dança, então eu tomo esse cuidado, né, de não fazer nada que, sei lá, fique muito pendurada ou faça muita força no braço, porque fica sempre mais sensível, assim, né? Mas, assim, é a adaptação que você faz, né? Eu acho que você não precisa Eu não deixar de faço fazer algo que você fortalecimento de dá. peitoral, Isso, porque senão pode deformar. alguma coisa assim. a próxima. Então você dá uma segurada na onda, assim, né? De repente você troca uma atividade por outra que seja menos perigosa, né? Mas assim, é mais essa questão. Menos radical. De repente ela tá dizendo quanto a monitorar a doença, né? Porque depois a gente tem que ficar De 6 em 6 em meses. 6 meses, repetir exames, observando aquilo, monitorando mesmo, né? Por mais tempo, com mais frequência do que uma pessoa que não passou por Que isso. vai uma mas- vez por ano fazer os check-ups de rotina. A gente faz 2 vezes por ano check-up de rotina. Vai com aquele medo, Critério- mas assim. vai, né? E- Sempre. Vou falar disso, que as pessoas também, a gente comentou isso aqui outra vez, né? Esse negócio do exame é um momento de super estresse, assim, na vida, quando você tem que fazer um exame de rotina? Super E por quê? estresse? Não, mas Super é não, estressante. mas acho que a gente não tem mais aquela tranquilidade de quem não passou por isso, né? Porque hoje em dia a gente tá muito mais, eu falo por mim, mais observadora, então, sei lá, se eu tô com uma sensibilidade diferenciada na mama ou na axila, ou percebo algum, sei lá, algum elemento, assim, eu dou uma preocupada, obviamente, assim, né? Levo isso pro médico e tal, mas eu tento me manter, assim, serena, não, porque senão a gente fica paranoico, né? E o meu médico mesmo tenta me tranquilizar, do tipo assim, calma, também não é porque você teve qualquer coisa que se você notar vai ser porque você tá tendo de novo, assim. Então, tento me manter tranquila, mas me sinto ansiosa às vezes, sim, próximo dos exames e tal.
Mas é durante esse período, assim, né? Parece que é uma prova que você vai ter que passar. Só né? porque Só depois que acho você que faz... tem as lembranças, né, do que você viveu e tudo. Mas é importante, eu acho, tentar manter a tranquilidade, porque é isso, né? Você não pode viver o resto da sua vida em função de uma coisa que te aconteceu, né? Você também tem essa ansiedade pré-exame aí? Também. Pré-exame não, eu faço o exame, mas eu fico ansiosa com o resultado. Exato. Aí eu aprendi também que no meu primeiro check-up eu fiz tomo e a cintilografia. Aí um saía num dia o resultado, o outro 2 dias depois. Eu não lembro qual que saiu primeiro. Aí eu fui buscar. Por que eu não esperei pra pegar os dois juntos, né? Peguei um, aí tava lá. Achado clínico. Tanana, pode ser. Quase infartei até ver o resultado do outro exame, que aí eles sugeriam outro exame pra ter certeza. Que era. Não lembro, acho que era tomo, que era depois. E era só um achado clínico que eu tenho desde quando, acho que vai saber desde quando, que não é nada. Só que aí eu aprendi, eu não pego mais um exame, eu pego todos juntos, mas eu olho. É importante isso, a gente pedir os exames corretos, né? Não exagerar muito nos exames, né? Eu sou bem econômico, porque o exame também erra, né? Eu acho que de repente você planta ali uma paranoia em alguém, né? Então você vê, ontem foi anteontem, eu consultei uma paciente que pediram um exame que não tinha por que pedir. O rastreamento de mama é como mamografia. E pediram uma ressonância que vê muito mais coisas, às vezes mais coisas do que precisa. E aí ficou com uma dúvida. Não, meu era um achado clínico no quadril. Então. Aí eu falei, metástase no quadril. É uma cintilografia óssea que pediu por algum motivo que talvez não precisasse pedir. Então eu sou super econômico com o exame. Essa paciente minha, eu falei, peraí, deixa eu ver o exame com o radiologista. Eu falei, esse exame aqui, se fosse eu que estivesse consultando desde o começo dessa pessoa, esse exame não existia. E a gente nunca teria esse achado. O que você acha? A gente olhou com cuidado a imagem, acho forçado, mas fala que é uma coisa assim, perigosa. Só que aí o que acontece? Vamos fazer um outro de uma outra maneira comigo que eu vou olhar, mas eu acho que não. Isso aí, até a gente fazer esse exame, a pessoa quase é um estresse total absoluto para todo mundo. Então eu sou super econômico com o exame. É óbvio assim, não vou ver e dane-se. Não, a gente vai pedir o que precisa, né? Mas tem que ter um critério, um protocolo ali pra seguir, não sei, né? Não é assim, tipo, eu senti repuxar um negócio aqui, já correr fazer um exame. Né? Tem exames que são exames de rotina, tem exames que são motivados por algum sintoma. Agora não pode ser inventar os exames que você quer. E tem muita gente que acha, uma construção mental, eu acho, isso também não é um dado técnico, é o que eu acho. Que o exame, assim, vou fazer exame porque eu fico mais garantida que não vai dar nada, porque eu tô fazendo exame. E o exame não previne nada, né? Não vai prevenir nada. Se tiver que ter, vai ter com exame, sem exame. A pessoa fala, né? Assim, Exato, mas eu fiz todos os exames esses anos todos, né? Eu também, eu sempre fiz. Eu como profissional da saúde também, eu era chata comigo, com os cuidados. Todo ano, sempre na mesma época, eu fazia todos os meus check-ups, bonitinho. Tem uma brincadeira que é uma brincadeira um pouco idiota, que assim, a gente médico só faz brincadeira idiota e piada ruim. Todas as piadas de médico são ruins, vocês vão ver. E são todas ruins. E aí, fiz mamografia toda vez e agora apareceu um câncer de mama. Eu falei, ainda bem. Ainda bem que foi na mamografia, não foi daqui a 5 anos um limão se você palpou. Exato. Então a mamografia não previne, né? Exato. Ela detecta precocemente. Eu falo, mas no exame passado não tinha nada e nesse tem. Eu falei, mas por isso que a gente faz seriado. Então, que bom, né? Não tinha nada e tem. Mas é porque a gente faz essa construção, é natural a gente fazer essa construção de que eu tô fazendo, eu tô me protegendo. Você tá se protegendo de morrer daquela doença. Você não vai morrer daquela doença. Mas não tá se protegendo de aparecer daquela doença. Então a gente vai detectar precoce e tratar quando tem mais chance de cura. A minha mamografia não pegou. Mas o que acontece? Vocês são um caso, a gente traz aqui um caso que é exceção à 40, regra, né? É menos de 40. Minha mama era pequena, densa, então Exato. Tudo isso já dificulta. Mamografia não é um exame bom para mulheres com menos de 40 anos. Porque o ultrassom que deu borda irregular, que aí eu já falei, minha nossa. Então justamente, não é um exame muito... É um exame ruim abaixo de 40 anos. E mesmo acima de 40 anos, em algumas mulheres poucas, a gente eu tem nunca que tinha complementar feito também. quando a mama é densa. A gente vai fazer mamografia e fala mama densa, complementa. O que é mama densa? Quando tem a mama tem o tecido de sustentação e a glândula, né, que produz o leite. É densa quando tem muita glândula. Aí você olha o raio-x assim, ela é toda branquinha. Aí você não consegue ver através daquele branco, né? Tem que ter o contraste. Chegou algumas coisas aqui, pessoas agradecendo.
Tem a Lenço Colorido que falou, aprendi também a falar não. Isso mesmo, muito bom. Tem pessoa, Luciana Pietz, como perguntou teste genômico e a gente já respondeu que vocês fizeram. Isso você vai fazer ainda? Vou fazer. Você já fez? Já. E tem uma Franca Juliane, deve ser Juliane Franca. Parabéns, guerreiras, hoje vivo melhor que antes, aprendi a dar valor a muitas coisas, estou em tratamento também, já faz 3 anos e fiz a reconstrução e fiz pelo SUS. E põe um monte de palminha. Legal. Parabéns, legal. Hoje é lei, né? Você fazer reconstrução pelo SUS. Uma reconstrução em qualquer lugar, inclusive pelo SUS. Existem casos que não é indicado ou a pessoa não quer fazer, né? Mas desde que ela queira e possa. Exato. Se quiser fazer e eu não houver contraindicação médica. E também tem. Acho que é legal a gente falar também. Depois que tiver tudo liberado do médico, tiver tudo prontinho, pra quem tirou a mama toda, tirou o mamilo, tudo, tem tatuagem também que dá pra fazer. E tem lugares que fazem, pra quem faz tratamento no SUS, faz gratuito, que é o LED Tattoo, ele é espetacular, ele faz gratuito pra quem fez pelo SUS. E onde é isso? o LEDs, ele tem 2 unidades, uma fica perto do Shopping Ibirapuera, um pouquinho pra frente ali na Ibirapuera mesmo, e outra unidade no Jardins. É uma casa de tatuagem normal que faz um mamilo. Olha que legal. Tem um cara no Rio que faz também, de vez em quando ele manda mensagem, esqueci o nome. Eu gosto sempre de divulgar porque assim, fica perfeito, ele faz 3D e isso ajuda na autoestima, né? Então é uma questão importante também, porque às vezes a gente fica muito focado só no tratamento e tal, mas é isso, tem uma vida toda pós-tratamento que aí você tem que buscar resgatar sua autoestima, sua autoimagem, né? Sabe que na hora do desespero, aí vamos fazer tudo. Então não é incomum acontecer isso. Vamos tirar logo tudo, tira a mama, tira mamilo, tira tudo e pronto. Falei, olha... Não quero colocar nada, não... Então eu falo, olha, eu converso isso com as minhas pacientes. Se tiver indicação, a gente vai fazer. Se não tiver, vai ser pior para você. Porque daqui a 5 anos você tá curado, tá tudo certo, você fala assim, puta, tirei o mamilo desnecessariamente, operei a outra mama sem precisar. Então faz o que precisa fazer, né? Só que no desespero você fala assim, não, vou fazer tudo. Eu deixei bem claro lá com o meu médico, ele falou, eu tirei, que eu tive estava mais em cima. Então eu tenho a cicatriz em cima porque eu optei também, ele falou assim, eu perguntei o que era mais seguro. Aí ele falou, como estava rente mais na superfície, ele falou assim, é mais seguro a gente tirar uma bordinha de segurança do lado. Eu falei, então tira. Ele deixou bem claro, vai ficar cicatriz fora do biquíni. Eu falei, não tem importância. Eu falei, o que é mais seguro? Eu não estou de acordo, a gente vai fazer o que precisa ser feito. Mas falei, não excessivo. Faz tudo o que precisar, entendeu? Lá dentro, o que precisar tirar, tira. Eventualmente, eu já vi isso, foi ano passado isso, né? Sempre vai ter esse caso. Você opera um lado, porque eu canso de mama, fala, não, vamos tirar logo o outro. Para prevenir. Aí, dependendo do caso, pode ser indicado isso. Tá? Quando a pessoa é mais jovem, tem teste genético e tal. Agora fala assim, não, eu só estou estressada e eu quero tirar tudo. Pode dar problema na outra mão. Pode. Você pode fazer a cirurgia e infectar e a prótese ficar ruim. Então, só o que precisa mesmo. Tá? Eventualmente, tem indicações que não são indicações, que são indicações precisas disso e tem coisas que são bastante meu médico, ele pegou bem no meu pé quando eu falei que eu queria fazer bilateral. Ele me questionou muito, falou todo... os prós e os contras, principalmente os contras. Tem que ser pesado. Ele falou os prós, quase não falou, né? Ele falou dos contras, isso. Existem prós também, né? Uma pessoa que teve um câncer de mama e não opera outra mama continua tendo o mesmo risco de qualquer outra pessoa de ter câncer. Não, mas que nem ele falou, eu continuo com o risco, porque não tirou todo o tecido mamário. Mas diminui então, bastante, mas tem que ser bem pesado. Não é pra gente achar que, vamos fazer... Senão vai entrar na sala de cirurgia, tira a mama, vesícula, apêndice, já com precaução. Então, com calma. Tem uma pergunta aqui bastante a ver com o tema. Não botou o nome aqui. É de São Paulo, 11 e o final é 95. E pergunta assim, é normal a negação da doença? Eu não consegui compartilhar com ninguém, mesmo com a minha família. E trabalhei até no GG Químio. E escondeu do pessoal do trabalho. Vocês
tem essa coisa da negação? Já viram alguém? Como foi isso aí? Eu não tive, mas tem gente, sim, que prefere esconder. Mas de cada um, principalmente vida, no... né, de um jeito, assim. Tem muita gente ainda que tem preconceito com a doença. Então tem gente que esconde mais com medo da reação das outras pessoas. Ou pra poupar o sofrimento da família, enfim, cada pessoa reage de um jeito, mas eu acho que sempre agir com naturalidade, né, e abordar isso de uma forma mais tranquila, eu acho mais favorável. Mas é claro que existem fases, né, tem um momento inicial ali que a gente tenta, sei lá, parece que eu me sentia assim, como se tinha uma esperança de que aquilo fosse um erro, de que, sei lá, pudesse depois ser... eu só fui falar também, abrir assim pra família toda... Depois que eu falei com o médico, eu falei, eu vou falar o quê? Que deu carcinoma, mas e aí? Eu não sei nada. Então, eu passei primeiro no médico, conversei, aí depois falei, é isso, é câncer mesmo. Eles sabiam, a família sabia do nódulo, mas não sabia se era ou não era. Aí eu falei, vai ser assim, já passei. É mais objetiva, né? Mas acho que tem pessoas que preferem... Já querem desabafar ou tem muita dificuldade, né? De se mostrar vulnerável, assim. Então tem que acho se que tem muito a ver respeitar. com a personalidade da pessoa também, né? Mas acho que uma fase ali, maior ou menor de negação, é natural. Mas procurar ajuda acho fundamental, porque você viver, né, um longo período nessa negação, nessa situação de inconformismo, né? Imagina, a pessoa trabalhando e dissimulando, fingindo que não está passando por isso, você fica debilitado, assim, você pode ficar mais ou menos derrubado, mas assim, você precisa de ajuda, você precisa, né, de ter um suporte e também... E fica mais leve, poder desabafar, compartilhar. Né? Pedir ajuda, assim, que é um momento que você vai estar realmente mais vulnerável, assim. Acho que é natural, sim, mas acho importante a gente desconstruir, né, um pouco desse estereótipo da doença, deixar mais leve, tentar encarar de uma forma um pouco mais otimista, né? Mas você acha que a pessoa nega porque ela quer se distanciar da doença, ou ela, tipo, não quero só que os outros saibam porque eu não quero ser problema na vida dos outros, ou eu não quero expor minha intimidade, ou é tudo isso acho pouco? Que é tudo isso, depende do caso. Depende, por isso que eu acho que depende muito da personalidade da pessoa, né? Algumas, de repente, querem poupar a família, outras já têm essa dificuldade, né, de se mostrar vulnerável, de se mostrar um pouco mais debilitado na sociedade. Que não, por exemplo, do cabelo, que é o mais comum, tem gente que não gosta, a hora que vai cair, já põe a peruca na hora porque não quer mostrar que está passando. Para algumas pessoas, até a queda do cabelo é mais difícil do que perder uma mama ou alguma outra coisa, porque eu acho que sim, também. A imagem corporal fica muito afetada. Então, eu sinto que algumas pessoas têm dificuldade de lidar e tentam manter essa postura de que não, tá tudo bem, por essa dificuldade mesmo, né, de, sei lá, isso pode abalar a imagem da pessoa. Eu conheci uma moça que foi assim, tava com um chumacico de nada de cabelo, mas tava lá, não vai cair tudo, nem tinha assim um tufinho, mas tava lá, sofrendo um pouco. Sofrendo, eu acho que essa coisa do cabelo eu até entendo, viu? Porque às vezes você não quer que a pessoa te olhe com, coitadinha, tá passando por isso. Mas isso tudo é como a pessoa encara. No meu caso, que nem como eu falei, bom, vai cair, eu já raspei. Mas acho que varia, né? Varia. Eu, por exemplo, fiz a experiência de não usar nada, de usar lenço, de usar peruca. Eu optei pela peruca, porque justamente eu já tinha tanta coisa com as quais lidar. Era todo dia, né, uma demanda tão grande que eu não queria mais ainda as pessoas vindo falar, nossa, o que aconteceu? O que você quer? E aí você explicar tudo aquilo de novo várias vezes, todos os dias, entendeu? Então eu, assim, me senti bem assim, levei minha vida assim. Mas assim, já ouvi, por exemplo, na sala de espera do hospital, outra paciente falando pra mim, mas você... medrosa, hein? Porque não usou lenço, porque, tipo, como se eu estivesse me escondendo. Eu não tava me escondendo. Você não fez parte da irmandade do lenço. Exato, gente. A gente não pode julgar, né? O importante é cada um se sentir bem. Eu tive paciente de todos os tipos também. Tive uma que bota peruca, fiquei bem. Teve outra eu não me reconheci de peruca. Eu pus peruca, acho que eu fiquei 10 minutos, eu olhei e falei,
Não sou Tinha eu. dias que eu tinha usava pensado a lenço. mesma coisa. Ela falou assim, eu vou fazer a touca gelada, ela vai tentar preservar. Ela falou, não gela muito, vou ficar careca mesmo. Aí ficou careca, aí depois falou, não, vou botar peruca, não coça muito, eu vou ficar careca, enfim. Tem gente que põe lenço. Experimentar. Cada um que do você jeito. se sentir isso. Mas melhor. aí, que nem. Vai de você. Que eu tava sempre assim. Por causa do sol, sempre protetor solar. E eu usava protetor com cor. Ah, entendi. Então, e sempre maquiada não, com lápis no olho e batom escuro sempre. No salão que eu fazia unha, a dona do salão perguntou se eu tinha feito a cabeça. Na hora eu não entendi muito. Ah, é um negócio de... Acho que é Umbanda. É, uma de mãe de- região africana, né? Mãe de santo, eu acho, não sei. É, que raspa pra quando... entendi. É. Aí eu Sei que falei, na hora eu falei assim, não tive escolha, né? Aí ela, como assim? Que aí ela falou, nossa, você tá tão bem, não parece que você tá fazendo químio. Porque eu me cuidava, eu não saía de, vamos falar assim, de cara lavada, sempre com protetor, com uma corzinha no rosto, pra não ficar com aquela cara pálida. Então tudo isso... Também, se você tá com um semblante de que Feliz, tá estável, é. feliz, né? Não importa se tá de lente Vamos de embora. nada. E vamos aí, Tem alguns comentários de pessoas que corroboram, assim, que acham a mesma coisa. Tem a Maria Gabriela que fala que a doença é estigmatizada e realmente tem isso mesmo. A Juliane aqui, Franca. Ah, já mudou antes, ó. Existe preconceito sim, ainda mais, mas não ligo, não. O povo acha que estamos morrendo mesmo sabendo que estamos bem. É verdade. sim. E a Helena Cordeiro Nunes fala que a psicoterapia é uma grande ajuda durante e depois para o nosso equilíbrio. Vocês fizeram isso ou não? Eu Psicoterapia? fiz. Mesmo me sentindo estável, né, depois que passar dessa fase inicial de confusão, quando eu já estava em tratamento, eu optei por fazer porque eu achei que podia me ajudar a deliberar sobre o que eu estava vivendo, assim. Justamente porque eu já queria usar isso a meu favor, assim. Eu pensei, poxa, essa doença pode mudar a minha vida para melhor, assim. Então, foi muito legal porque eu tive a oportunidade de conhecer uma psico-oncóloga. Na verdade, eu nem sabia que essa especialidade existia, mas por acaso eu cruzei com a minha terapeuta e foi um encontro muito especial, assim, na minha vida, porque ela, além de ser psico-oncóloga e ter trabalhado em hospitais por muito tempo, desenvolveu o câncer de mama, né, num determinado momento da vida dela. Então ela falava de algo que ela tinha sentido na pele, né? E o mais, assim, curioso dessa história é que, por exemplo, o marido é oncologista, ela trabalhava com pacientes oncológicos. Então, tipo assim, é mais um exemplo do como ninguém tá imune, assim, né? E aí ela passou por isso. Então, foi algo bem importante, bem especial ter feito. Eu recomendo, eu acho que ajuda muito nessa questão de abordar e desconstruir a coisa da negação, né? Você também procurar ali uma forma de... um outro entendimento do que você tá passando. Acho necessário, inclusive. Você também fez? Eu fiz. Mas eu adoro, eu fazia mais assim, trabalhar a parte de psicoterapia junto com terapia corporal. Sim. Eu adoro. Você é fisioterapeuta. É. Então, mas você também dança. Então funciona Então acho que coisa. isso é legal. A gente tem outro tipo de conexão com o corpo, né? Meditação, e com a mente. reiki. Eu fazia muito reiki. E foi bom pra você essas coisas? Muito. Legal. Eu falo até durante as químios. Eu sei que você não gosta muito de reiki, né? Dessa parte mais holística. O que vier pra ajudar é bem-vindo. Exato. E eu me seja o que sentia for. muito bem. Durante a químio eu já me aplicava lá, porque a gente fica lá algumas horinhas, né? Então eu já ficava me aplicando, aí aquilo já me ajudava a relaxar, acalmar. Então... Hoje o pessoal chama um de mix. mindfulness, né? De você estar concentrado no presente. Eu não sei muito disso não, viu? É mais orelhada. Eu tento querendo me inteirar um pouco mais dessas técnicas integrativas. Eu trabalho Mas bastante com isso. Isso que pode bem ser uma coisa de agregado. mindfulness, de se concentrar nesse momento. Eu usei muito floral, porque eu sou terapeuta floral também, para ajudar a melhorar a imunidade. Tudo que eu sabia que poderia ser usado a meu favor, Maravilha. eu usava Só bastante. agrega, né? Na outra vez que a gente conversou aqui com as meninas do MOV, a gente conversou muito sobre a questão de quem ajuda e quem atrapalha, e como ajuda, como atrapalha. Não precisa citar nomes, assim. Mas eu acho legal falar assim, olha, fazer isso ajuda, fazer isso atrapalha. Vocês tiveram esse tipo de experiência também? Sim, Pessoas que isso- ajudaram, pessoas que atrapalharam Isso como? me ajudou, assim, foi uma das coisas que me motivaram a escrever, assim.
quando eu percebi que eu tinha que manter um certo centro, um foco, assim, uma lucidez, porque quando você, né, abre que você está passando por isso, as pessoas, até na boa vontade, assim, querem ajudar, né, então chegam até você com muitos entendimentos do que você está vivendo, do porquê, e aí vem esses entendimentos um pouco abstratos, meio místicos, transcendentais, assim, umas certas explicações meio malucas. E por mais que seja na melhor das intenções, se você for dar atenção pra tudo e ficar dividido, e aí, né, come não sei o que, bebe não sei o que, evita não sei o que, você fica maluco e fica assim, uma demanda imensa. Então, eu senti que, muito rápido, assim, que eu precisava, digamos, manter o foco naquilo que realmente fazia sentido pra mim e conversava com as minhas crenças e com o que eu já acreditava e que também parecia que procedia no sentido, assim, de ter sido, né, estudado, comprovado e tal. Então, acho que isso me ajudou. É o que eu recomendo para as pessoas, em tentar manter essa lucidez, agradecer pelo que chega, pela boa vontade das pessoas, mas, assim... Não segue o que todo mundo fala, não, porque tem muita coisa que nem bem isso, a pessoa chega querendo ajudar, só que fala uma coisa, principalmente em relação a ervas, que tem ervas que pode ser boa para quem não tem nada, mas para quem está fazendo o tratamento e está com a imunidade baixa, vai fazer mal. Então, não tome tudo que falarem, segue o seu... o que tá fazendo já, bonitinho. E quem te ajudou, assim, durante o tratamento? Pessoas que falam assim, porra, esse apoio que me deram dessa maneira foi legal e me ajudou. Família foi, assim, eu falo, imprescindível, né? Muito apoio. E os amigos mais próximos também ajudaram muito. Amigos negativos, aí a gente deixa de lado, né? Eu falo, nessa hora, muitas vezes eu falei, não quero ouvir isso. Porque porque eu falava, não, gente, você sente que a pessoa não tá realmente querendo te ajudar, te dar um suporte, né? Ela tá mais, assim, sei lá, especulando, né? Então a gente percebe qual que é a intenção da pessoa. Não, tu fala, não quero saber, não quero ouvir, não preciso falar disso. Eu falava, pra que eu vou ficar ouvindo uma coisa que tá me fazendo mal, sendo que a gente já tá passando por um tratamento que não é fácil. Precisa se poupar, né? E vai ficar ouvindo, entre aspas, abobrinhas. Então eu falava mesmo. Que nem eu falei, eu aprendi a falar não. Então, isso é uma das situações. Né? E falava, não quero falar disso, não quero ouvir isso. Tem muita gente que fala demais. É importante... Assim, as pessoas que eu conheci pelas redes sociais, assim, que tinham essa dedicação, assim, de não expor, mas, assim, usar o seu exemplo como, né, a gente mesmo se conheceu, a gente se conheceu assim, eu comecei a seguir a Talu, porque eu comecei a olha. seguir mulheres em especial, mas, assim, pessoas em geral, que estavam passando por isso. Não tem homem que faz isso. Então, tem um outro. Mas deveriam, né? Porque assim, foi assim que eu fui percebendo que não era uma coisa que estava acontecendo só comigo. E isso também me tranquilizava, né? Quando eu via outras mulheres passando por isso, perceber, nossa, não é uma coisa assim tão incomum e também não é o fim do mundo, né? Porque daí eu via nas redes sociais que ela estava levando uma vida normal e que depois que passava, né, essa fase mais crítica, ela estava retomando os planos e vivendo coisas. Então, também foi uma das motivações, assim, de escrever o livro e também os posts que eu faço, eventualmente, né, os textos que eu escrevo, que são, assim, eu tento ser o mais verdadeira possível, assim, com relação ao que eu tô sentindo, porque eu acho que não é assim pra eu me enaltecer, nossa, eu superei, eu sou a forte. Não, é na intenção de mostrar, pelo contrário, assim, olha, eu sou vulnerável, eu sofro também, é todo dia um exercício, mas eu tento fazer dessa forma, compartilhando histórias, né, assim, foi vendo outras histórias que eu me fortaleci, né. Tem uma das meninas que eu falo que a gente conhece muitas meninas, e uma das meninas que eu conheci, a Neia, fala que ela é espetacular, não sei se ela tá assistindo, um beijo, Neia. Ela é paliativa, e ela tem um astral maravilhoso. Ela não se deixa... Lógico, ela sofre. A hora que... Agora mesmo ela estava falando semana passada que ela teve um aumento de algumas lesões. Vai trocar o protocolo. Só que ela fala... Ela se permite sofrer. Só que ela fala, ela tem que viver. O que ela fez? Foi passar o fim de semana em Búzios. Sofreu. E ela falou, não, agora eu vou me divertir. Então, isso ela não se entrega, isso eu acho muito importante. Assim, você tem que, aquele momento
da depressão, do choro. Depois, vamos viver. E ela é um astral maravilhoso. Então, É muito legal ter esses a esses gente tem que exemplos, manter esse essas depoimento. amigas, esse pessoal, eu falo, as meninas de alto astral, sempre. E quem fala, vamos falar assim, que é mais negativo, que fala coisas que não são legais, a gente... Vai se distanciando. Distanciar. Sim, foi até curioso que assim, vocês duas e as outras três meninas que vieram, a gente foram tratamentos adjuvantes e tal. Eu até tenho vontade de trazer pessoas que... Vamos trazer pessoas que estão em tratamentos para doença metastática para ver que a vida segue. Tem. Ah, então... Controla a doença e vamos A embora. Neia é uma pessoa legal pra você convidar. Ela é Então, convidaremos várias maravilhosa. pessoas, até porque é bom a gente desmistificar esse tipo de coisa, né? Porque fica parecendo que é uma sentença, tem uns termos horrorosos sobre vida, Exato. que não é isso, né? É assim, a gente está tratando para você tocar a vida e a vida ser o mais... Tem que ter um pouco mais de cuidado? Tem. Tem. Cada vez que a gente está estudando umas coisas e aprendendo mais, a gente vai esticando esse tempo e ficando muitos e muitos anos. Então, acho que é bom a gente mostrar que, ó, vida que segue. É uma vida normal. Toca a vida. Toca a vida. toca a Com os vida. cuidados adequados, mas é vida normal. Toca a vida. O que eu ia falar aqui? Só um comentário sobre essa coisa de só ter mulher em mídia social. Só tem mulher na área de saúde como um todo. Né? Você vê assim, ó, o hospital é um ambiente totalmente feminino, os homens estão perdendo todos. A minha geração ainda é meio a meio, assim, tem homem e mulher. A de cima é mais homem, a que vem embaixo é todo embaixo, mais novos, né? É a maior parte mulher. Então, em mídia social, cara, é tudo mulher. Eu fiz A essa fisioterapia, então, isso que eu não entendo, porque tem muita coisa da fisioterapia que é muita... braçal, força e tal, né? Não, é 90% é mulher. E você sabe que quando eu comecei a fazer isso, tem 4 anos que eu faço já mídia social, um pouquinho mais. Era pra falar pra todo mundo sobre todas as doenças. Mama eu vou falar um pouquinho mais sempre, falaria. Mama e melanoma, que são minhas maiores especialidades, né? Fiz mestrado e doutorado em mama e melanoma. Só acontece, 80% do público é mulher. E aí as perguntas que vêm são basicamente de doenças de mulher, né? E quando pergunta alguma coisa de próstata, é a mulher do cara que me pergunta pra tratar. Tem um outro cara que vai, né? Então tem pouca gente que faz homem em mídia social falando das suas... Como vocês fazem? Das próprias Eu experiências. conheço um homem só, Você gosta de quem? o Bruno. Eu gosto do Imbrão. Então temos 2 já Dois. aqui. Então, Tem ele também, Imbrão. Muito verdade. legal o que ele faz também. Talvez pela dificuldade de se mostrar sigo ele vulnerável também. mesmo, né? Talvez Eu os homens não ainda sei tenham que eles têm, esse talvez eles tenham isso. estereótipo aí pra superar, né? Não sei. Talvez seja uma coisa do comportamento masculino. Não sei dizer direito de onde vem esse negócio. Ou meio que vergonha de se expor. Sei lá. A gente pode fazer uma live de 2 horas falando disso. Tá descobrindo, vai E não vai chegar. E não vai numa aparecer conclusão. ali pra contar o porquê vai, que eles não não fazem. Então, ó, eu falei pra vocês que passa super rápido. Já estamos com 1h05 aqui que rápido. de live. Não passou rápido? Então, Passa assim, vamos ó. conversar, né? É É muito bom. importante. Então vamos dar as mensagens finais aqui. Mostra o livro de novo, vai dar Vamos suas mensagens mostrar, finais. quem tiver Eu interesse. recomendo, é legal o livro mesmo, viu? Não se acostume Vale a com pena. vida. Leiam sim. Leiam, dá pra comprar pelo meu site marinarruda.com.br. E vai estar ajudando o Hospital de Barretos, de o câncer Hospital de de Amor. Barretos. E você tem a página da internet do Instagram do Instagram, livro, né? não se acostume. Tá marcado no seguir. print, né? Tá marcado, Tá bom. Eu escrevo alguns posts assim que eu compartilho aí meus medos, dúvidas, conquistas, inspirações. Eu acho realmente que a gente pode se ajudar quando a gente compartilha nossas histórias assim com verdade mesmo, né? E com amor pra gente se ajudar mutuamente e as nossas experiências servirem pra todo mundo crescer um pouco, assim. Então eu aposto nisso e escrevo com muito carinho. Me ajuda muito a elaborar o que eu tô passando também. Verdade. Então, você tem a tua página, então dá suas mensagens finais aí também. Eu também sempre tô postando mensagens, informações na minha página, que é Pitada Positiva, tanto no Insta e no Face. E palestras, troca de experiências, que isso ajuda muito. Eu falo que ajuda muitas vezes mais
a mim do que eu acho que os outros, né? Mas é muito bom compartilhar e trocar informação. A pessoa manda direct? Como é que faz? Manda direct. Eu recebo, eu fico super feliz, assim. Eu sempre respondo. Tento responder. Eu, às vezes, posto vídeos, por exemplo, das aulas de dança, eu gosto de postar porque eu recebo uns comentários muito, assim, importantes e legais, assim, de mulheres que falam, eu também adoro dançar, mas eu ainda me sinto um pouco envergonhado, então, eu não gosto do meu corpo. Então eu acho importante isso de mostrar, de colocar os vídeos até como uma forma de inspirar, sabe? É uma forma de mostrar, não, você vai ter limitações de repente, mas faz aquilo que você gosta. No meu caso é a dança, mas eu recomendo que as pessoas realmente busquem aquilo que dá sentido para a vida delas e faz elas felizes, se sentindo bem e pratiquem. Então eu gosto de colocar às vezes alguns vídeos, alguma coisa para de alguma maneira inspirar. Legal. Eu sei que eu recebo muita pergunta, obviamente, mas quando eu ponho coisas lá no Stories, vocês põem isso, né? Sim. O que eu mais recebo comentário é quando eu ponho foto dos gatos. Ontem eu botei o gato em cima da geladeira e fiz assim, uma chuva de comentários do gato em cima da geladeira. Mas o bicho agora tá com essa moda de ficar em cima da geladeira. Tava aqui, tá ali. Mas é bacana isso, porque daí quando a gente põe essas coisas, né, foto do gato, vídeo dançando, você humaniza, né? Você vê assim que são pessoas normais, que levam uma vida normal, trabalham e lidam com seus dilemas, né? Quando eu tava de cabelo curtinho, lá em 2016, eu vi essa foto no Ibirapuera, fazendo atividade física. Aí o pessoal comenta, curte bastante também. Legal, ótimo. Bem... e tá outro gato aqui na frente, não sei se vocês estão vendo aqui, tá aqui embaixo. Porque ela é preta, né? Não dá pra ver. Ela tá aqui, ela ficou aqui. Tem uma hora que ela tá aqui já, vocês viram. Desde o começo ela tá aqui, deitada aqui, fazendo companhia. Participando também. A gorducha. Convidada, né? Tá bom, então muito obrigado, gente. Obrigada, foi ótimo ver vocês virem. Venham sempre. E ficamos em contato aqui. Sim, tá bom. Combinado. Gente, obrigado aí pela audiência. Boa noite. Tudo de bom e até a próxima aí, gente.